BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos. A gente fala bastante de análise fundamentalista aqui também e nós estamos aqui no ar para transmitir para você o que há na cabeça e nos almoços e elevadores, por que não, da Faria Lima. Nós estamos aqui hoje para organizar um pouco as ideias. Periodicamente nós trazemos aqui um convidado que ajuda você também a sentar e reorganizar um pouquinho do que você eventualmente já sabe ou quer aprender sobre investimentos. E hoje nós vamos bater um papo com a analista CNPI, a Camila Zabel, batendo um papo também sobre investimento de ações, mas com essa perspectiva de reorganizar as caixinhas, entender quais são os tipos de investimentos em ações, e como e quando utilizar cada um. Mas, sobretudo, fazer uma marcação pontual importante, diferenciar o que é estratégia do que é operação. Para bater esse papo conosco, queria agradecer imensamente sua participação. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão assistindo. E eu acho importante esse canal para que o investidor que já investe há muito tempo ou quem quer começar a investir entenda a diferença de estratégias que você pode tomar quando você decide investir em ações. Então, você pode decidir investir em ações como um buy and hold, que investe a longo prazo, no longuíssimo prazo, e não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. Vale ressaltar, muita gente vem com a ideia do buy and hold, mas não tem ideia do que isso... O sofrimento que traz, né? Da angústia. Que não deveria trazer, né? O buy and hold raiz não sofre, né? Mas o que eu vejo muito é que a maioria das pessoas é especulador, que é investir em um ativo que vai valorizar e sair com lucro. E para esse tipo de estratégia, a gente tem que ter um operacional bem delimitado, completamente diferente do operacional do buy and hold. A gente vai falar um pouquinho sobre análise fundamentalista, sobre análise técnica, análise gráfica, até para quem não conhece a análise técnica, entender para que ela é um instrumento precioso que a gente utiliza. E para quem não usa fundamentalista, defende que só usa gráfica, eu também tenho um contraponto a se fazer aí para falar um pouco de como que é a minha estratégia, a minha abordagem na hora de analisar um ativo. Vamos começar do começo? Quais são as estratégias para investimento em ações? Porque às vezes o pessoal começa já confundindo de largada o que é operação. Como eu vou fazer, digamos, se eu vou operar dia a dia ou mês a mês, do que é estratégia. Então, você consegue esclarecer para quem está nos assistindo quais são as estratégias, os princípios dos investimentos em ações? Então, vamos lá. O buy and hold é o investidor que investe pensando no longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo, eu falo aí um horizonte de 5, 10 anos, até mais do que isso, né? A gente vê os grandes milionários, como a grande parte são buy and hold de sucesso, né? Mas vale lembrar também que eles não precisam daquele dinheiro, né? Eles estão colocando lá para deixar o bolo crescer sem precisar e também, se não der certo, não vai fazer falta. É mais ou menos esse o pensamento. E a maioria das pessoas quer investir, quer fazer o bolo crescer, mas tem planos para esse dinheiro aí daqui 2 anos, daqui 3 anos. Já não é buy and hold a estratégia para ele, tá? Então, a gente pode investir no buy and hold? Pode. O buy and hold usa muito análise fundamentalista e é importantíssimo que faça isso para investigar desde a governança da empresa,
a situação financeira, os projetos de investimento da empresa, para saber se ela tem potencial para crescer e para valorizar no longo prazo. E principalmente se ela tem condições de se perpetuar no longo prazo, porque tem empresas que daqui a alguns anos podem não existir, né? Então não basta você comprar. Outra coisa que as pessoas se enganam bastante é que o buy and hold pode comprar e largar lá o ativo e viver a vida, não precisa ficar acompanhando. E aí é um engano, né? Porque quem decide investir e quem decide investir em ações opta por um estilo de vida, tá? Independente dela operar no swing trade, que eu vou explicar essa operação do curto médio prazo, ou no buy and hold, é necessário ter um cuidado, um acompanhamento, né, de como está aquela empresa, vai publicar balanço, vai falar dos projetos de investimento. O buy and hold também precisa ter esse acompanhamento. E o buy and hold pode usar análise gráfica, pode e deve, tá? Além da fundamentalista. A análise gráfica no longo prazo, né, se a gente analisar gráficos, tempos gráficos maiores, ela é extremamente assertiva. Então, ele tem aí como usar as duas estratégias, as duas abordagens para aplicar no buy and hold. E eu recomendo, tá? Se você é buy and hold, aguarde momentos oportunos para comprar, tá? Para você sempre comprar barato. Não vai... tem gente que aloca um determinado valor por mês, né? A pessoa fala, 10% do meu salário, vai lá e compra a ação a qualquer preço para ir formando um preço médio. Eu já sou de outra opinião. Eu acho que a pessoa deve guardar esse dinheiro que vai ser destinado para as ações e surgiu uma oscilação no mercado, um momento oportuno de comprar barato, aí faz esse investimento. Só que, como eu disse, a pessoa vai ter que ter alguma antena ligada no mercado também para saber o que fazer, tá? Já no caso de carteira de dividendos, é uma segunda estratégia que a pessoa pode optar. Aliás, todo mundo pode ter todas as estratégias, e elas são sobrepostas. Uma empresa sólida, uma empresa que geralmente é utilizada buy and hold, geralmente também é uma empresa utilizada... Que pode pagar dividendos, né? É uma outra forma de rentabilizar. E assim, tem gente que faz isso, eu até recomendo para os meus clientes, por exemplo, ter uma carteira de dividendos, uma outra carteira para girar mais, para fazer operações de swing trade, para rentabilizar, e pode ter uma carteira buy and hold ali, que pode ser a mesma da carteira de dividendos, que com o objetivo de receber bons dividendos. E para isso a pessoa tem que também buscar saber quais empresas que pagam dividendos e pagam bem, porque não são todas as empresas que distribuem dividendos, né? A gente tem aí o payout que pode variar de empresa para empresa. E também na questão mesmo que a pessoa queira receber dividendos, eu recomendo que ela aguarde também os movimentos de queda do mercado para comprar na hora que está todo mundo vendendo. Porque aí você consegue um dividend yield bom, né? Por exemplo, agora tá uma festa, né? Eu faço operações que são de swing, mas falo, olha, se quiser ficar com ativo na carteira... Se não der saída também, você carrega. É uma excelente oportunidade de carregar, porque o dividend yield que a gente está tendo de 18%, de 20% ao ano, a hora que o nosso juro abaixar, você não vai encontrar mais esse tipo de ativo para comprar. Só para quem não entende, né? Você compra essa mesma ação, só que ao comprar ela mais cara, né, ou proporcionalmente o dividendo que você vai receber, por exemplo, pode ser um dividend yield de 10%, enquanto hoje seria 18%. Então, a oportunidade de comprar barato acontece quando está todo mundo vendendo, tá? Então, essa é a segunda estratégia que o investidor pode ter. E a terceira, que é a estratégia que eu mais gosto, é o swing trade, onde você na verdade, um especulador, né? Você compra um ativo mirando aí um alvo no curto, médio prazo, pode ser uma operação que dure uma semana, que dura 2 meses, mas é um curto prazo, né, quando a gente fala de investimento. E a gente utiliza muito aí, eu vou explicar das abordagens fundamentalista e técnica, que eu utilizo as duas, né, mas a análise técnica é aí um instrumento precioso nesse tipo de operação, porque vai ser a análise gráfica que vai identificar um momento certo, né, o momento da reversão do ativo que fala, agora é a hora de comprar,
Vamos pegar um movimento só do ativo, né? Então, a gente opera o movimento, não pensa tanto no longo prazo, e a gente sabe exatamente aonde vai sair, tá? Então, a gente já entra na operação sabendo onde é o alvo, né? Onde vai ser o alvo. Isso também é identificado através da análise técnica, tá? Fundamentalista tem a forma de avaliar a empresa, mas nesse caso eu estou vendo o potencial daquele movimento. E se o investidor não sair naquele alvo, o ativo vai realizar e ele vai devolver todo o lucro. Então, para investir em ações, não é simplesmente escolher um ativo ou uma empresa que você gosta de comprar. Você tem que comprar sabendo quando você vai sair, que preço que você quer, que é o preço-alvo. Tem que apregoar essa saída, senão depois você pode devolver tudo e mais um pouco, né? Então, não é algo aleatório. E se você não tem essa determinação do alvo, geralmente as pessoas acabam pecando. Ou ficam muito pouco na operação, ou são gananciosas, né? E não saem, a hora que vai ver, devolveu tudo. Então, para isso aí que servem os analistas, que vão fazer essa análise, essa recomendação completa. E o investidor só precisa, primeiro, escolher bons analistas, né, para se basear e seguir as operações, ter disciplina, que é aí que está o maior erro do investidor, é isso que faz o investidor perder dinheiro. E o nosso emocional é o nosso principal inimigo quando a gente fala de investimento. Na estratégia de swing trade, uma coisa, acho que é o ponto crucial que diferencia das outras, é que a gente utiliza stop loss nas operações. Então, a gente opera pensando no alvo que a gente tem, na meta de ganho, e a gente sabe exatamente até onde a gente ficaria no ativo, porque ele vai oscilar, tá? A ação oscila, você entra a um preço e provavelmente ele pode oscilar no negativo ali por algum período. Mas a gente, através da análise técnica, a gente determina até onde aquele ativo pode oscilar e vai se segurar dentro de um suporte. E por que a gente usa stop loss? O que é o stop loss? É um dispositivo de proteção do dinheiro do investidor, onde ele deixa apregoado na corretora, olha, o preço caiu abaixo de R$19, vende. E aí ele encerra aquela operação naquele preço. Por que a gente encerra? Porque pela análise técnica, a gente tem um estudo do preço para isso. Se aquele ativo perder aquele suporte, ele vai cair muito mais. Então, vale a pena sair dessa operação, estancar esse prejuízo. E como a gente trabalha com várias operações, e a maioria, quando a gente está falando de análise, né, e boas análises, vale lembrar, não adianta você ficar buscando uma diquinha na internet. Quando a gente fala de operações, a gente fazer aí, a cada 10 operações, 7, 8 vão dar certo, e 2 vão ser estopadas. Às vezes até nem tem esse stop, tá? Dependendo de como o mercado tá. Mas nesse stop, o investidor tem aquele viés que ele não quer perder. Mas isso é um custo. É um custo do conjunto de operações da estratégia do swing trade que ele está operando. No final das contas, quando a gente faz o cálculo de quanto ele ganhou nas 7, 8 que deram certo e quanto ele perdeu naquelas que estopou, vale muito a pena, compensa. Ao contrário de que alguns que se recusam a estopar, às vezes em uma única operação que ele não estopou, ele perde tudo que ele ganhou em 8. Então, é aí que está que não existe o gerenciamento de risco e a conta não fecha. No limite, do ponto de vista de matemática financeira, o ideal seria o stop ser sempre o 0. Então, você só ganha se você pensar em perder, é estopado, né? Uhum. Só que aí a gente perde as oportunidades pela própria oscilação do ativo. Você precisa aguentar um pouquinho de perda para não ser estopado sempre e nunca conseguir concretizar o ganho, né? Exato. E o mercado está cada dia mais volátil, né? Porque temos aí muitas coisas acontecendo, muita coisa indefinida ainda, né? E principalmente esse ambiente de troca de governo, né? Potencializou um pouco a volatilidade. E se você não permitir, a gente quando vai fazer uma análise de uma operação, você sabe que corre o risco de estopar, não, de oscilar, né? Então você já põe o seu stop num ponto onde provavelmente não vai atingir, mas se atingir ali é a hora de abandonar o barco, né? E
E tem uma relação que a gente faz quando vai ver se uma operação é viável, é lucrativa ou não, antes de passar para o investidor, que é o cálculo do risco-retorno. A gente, por exemplo, traça lá que uma entrada de um ativo que entre em R$20 e eu tenho um alvo de chegar em 23, tá? E se estopar, onde eu teria que posicionar esse stop? É algo mecânico? Falar assim, não, você põe R$1 para baixo? Não. Tá? Isso também é baseado na análise técnica. Eu tenho que ver aonde é o ponto que teria. Depende do desvio padrão, comportamento. Quanto mais volátil o ativo, mais folga você tem que dar no stop. Assim e tem também a particularidade da análise técnica. Dependendo de onde aquele ativo estiver no gráfico, o suporte importante dele pode estar bem perto, que seria bom, porque aí o stop seria bem pequeno, ou ele pode estar muito distante. E aí você fala, não vale a pena essa operação porque eu teria que colocar um stop muito grande, né? Quando a gente tem essa análise. Por exemplo, quando a gente faz esse cálculo de risco-retorno, o ideal, tá, é que seja 3 de ganho para 1 de risco de perda. Tá? Então, por exemplo, eu entrei num ativo a R$20 com alvo em 23. O ideal ali, ele teria que ter um stop ali em torno de 19, porque se der errado, ele perdeu 1, se der certo, ele ganhou 3. O que a gente estabelece como um limite de viabilidade de uma operação, porque tem épocas em que o stop tem que ficar maior por conta da volatilidade, a gente estabelece como limite 2 para 1. Tá? Então, sempre você tem que ter a oportunidade de ganhar o dobro do que você teria o risco de perder. Você tendo esse gerenciamento que a gente usa o stop adequadamente e o analista fez cálculos de risco-retorno favoráveis, então eu vou fazer uma conta de matemática aí bem bobinha. Digamos que em 10 operações a gente acertou 7, tá? Nessas 7 que chegou no alvo, ganhou 3 em cada operação. Então, dessa gama de operações, ele ganhou 21, certo? E nas 3 que estoparam, ele perdeu 1 em cada uma. Perdeu 3. Então, se a gente descontar isso, que é o custo operacional, porque algumas operações estatisticamente vão dar errado, você desconta dos 21 que ele ganhou, os 3 de stop, ele ainda está no positivo 18. E ele executou um limite aí de perda, fez um gerenciamento de risco eficiente. Se tivesse, e sempre acontece de tempos em tempos, um grande movimento de queda no mercado. Você não vai acreditar. Consegui minha entrevista pela Cato. Uma carreira de sucesso depende de uma boa entrevista de emprego. A Cato tem soluções que unem a vaga ideal com o seu perfil. Cato, a entrevista certa muda a sua carreira. Agora, o buy and hold que estava com o dinheiro todo lá e não fez nada durante a oscilação, a hora que estava tudo muito barato, talvez ele não tenha nem mais dinheiro para aproveitar a liquidação. A gente tem os próprios viés. Eu mesmo tenho umas ações lá de buy, que eu fui... O Éder comentando aqui, o Helder, né, comentando aqui que o buy é fácil, difícil é o hold. Nós tem uns papéis na minha carteira que, pela madrugada, viu? Eu não entendo, se eu estivesse vendo a carteira de alguém e ver um papel daquele na carteira, eu fico pensando, como é que o camarada segura esse papel até agora? Você falou de oportunidade de ganho, né? Meu stop tem que ficar abaixo de 0, pela oscilação do papel, no preço que ele está hoje, ia ficar abaixo de R$0. O pessoal está aqui comentando no chat, né? O Regis Andrade, boa tarde. Felipe, o melhor apresentador da BMC. Muito obrigado, Regis. Muito obrigado, Regis. Muito gentil de sua parte. A Camila, uma grande profissional. O pessoal trazendo ali os elogios à Camila. O Alaís Oliveira, dando também boa tarde a nós aqui. E a galera do chat. O Helder aqui, lembrando que hoje só perguntas fáceis para a Camila. É uma brincadeira, porque aqui a gente só faz perguntas difíceis. O Regis comentando que já conhecia o trabalho da Camila. E o Rafael Morelli traz um ponto muito importante, né? Buy and hold para a empresa, para a pessoa que tem grana para aguentar as quedas e ir comprando quando essas quedas vêm. E aí tem outro ponto, né? Grandes buy and holds, Warren Buffett é um expoente, né? Ele não só compra e fica no papel,
ele influi na gestão do papel. Então, se você tiver dinheiro para comprar 5% da empresa, o jogo é muito diferente. Ele influencia na gestão, ele investe às vezes na emprsa. Só o fato dele comprar o papel faz subir o papel. O sonho da IRB, não é verdade? Lembra que aconteceu, né? Se ele comprar o papel, já influencia. Aí o Helder aqui perguntou, né? O buy é fácil, difícil ao hold. É isso aí, de fato. Difícil ao hold, difícil é vender depois de certas quedas também. Você começa a criar um apego... Então, e quanto maior a perda, aí que o investidor fala, agora eu não vou sair. E aí a perda vai aumentando. Por isso, o stop tem que ser algo disciplinado, apregoado, para você nem ter que pensar. Tá lá na corretora, estopou. Não se apega. Não, você tem que programar, é igual seguro de carro. Você contrata, faz gerenciamento de risco antes de entrar na operação. Você já pagou o seguro? Depois. Paguei o seguro, eu tô tranquilo. E aí, às vezes, eu até falo, você quer comprar o ativo de novo? Depois, deixa cair. Aí você recompra ele barato, mas não fica segurando, assistindo o seu dinheiro derreter. A maioria das pessoas não está preparada para isso. E aí, quando a gente está falando de abordagem da análise técnica e fundamentalista, eu tenho clientes, e eu fui investidora, e eu conheço o meu povo, eu falo, né? Eu conheço como que eles são. Alguns fazem a estratégia, executam a estratégia sensacionalmente disciplinados, principalmente os que fizeram o meu curso, que entenderam a matemática da estratégia. Mas eu sei que tem gente que compra pensando no ganho, mas não está disposto a estopar com prejuízo, porque isso é uma crença. Isso veio desde a época... Eu comecei a investir quando eu tinha 18 anos. Meu pai era investidor de bolsa, fundamentalista, né? E buy and hold. Tanto que a pandemia, a carteira dele derretendo, ele não estava nem preocupado. E olha que ele não tem nem tanto tempo de vida para esperar recuperar, né? Mas era aquela coisa que hoje muita gente tem essa crença. Ação eu não vendo no prejuízo. A gente espera que vai recuperar. Né? E a gente vê hoje muitas empresas, tipo a IRB ou a Americanas... Tá na minha carteira que eu não vou falar qual é. Muitas empresas que não vão recuperar. Né? Então, não é muito bem por aí. E outra coisa, né? Se for recuperar, mesmo que demore um pouco, vamos dizer o seguinte, a gente tem ciclos econômicos. Excelente ponto. Demora quantos anos para você esperar passar todo aquele ciclo econômico de queda? Por exemplo, as ações de consumo, que tiveram uma grande depreciação agora por conta do movimento de alta dos juros, e elas só vão começar a se apreciar, que agora estão começando, com o movimento de queda. Até isso acontecer, às vezes passaram 3 anos. E quanto que o investidor poderia estar ganhando com esse dinheiro? Lá na renda fixa, nem vou muito longe, 13,75 ao ano. Em 3 anos ele teria que ter mais de 50% de lucro naquela operação para ter compensado ficar naquela operação por 3 anos. Então, já não fecha a conta. Isso sem considerar que para tomar esse risco você deveria ter um ganho substancialmente maior que esses 50%. Exato. Né? Aí fala, então agora espera o ativo quadriplicar de valor do preço que você entrou. Vai acontecer? Provavelmente não. Então, tem essa questão da crença de eu não vendo ação no prejuízo, porque no longo prazo sempre se recupera. Isso não é bem assim. Tá? Logicamente, eu comprei Vale por R$90, agora está 70. Eu tenho que me desesperar? Eu não diria que não, porque tem um grande potencial de voltar a R$90. Mas são casos e casos. E por isso que eu uso a análise fundamentalista junto com a análise técnica para escolher as operações que eu recomendo para os meus clientes. Por quê? Primeiro, eu sei que alguns não vão estopar se der errado. E aí eu garanto que assim, eu fiz ali um bom filtro para escolher boas empresas que estão aí sobrevendidas, estão baratas, que muitas delas eu tenho utilizado esse ano todo que passou, operando para valorização, mais empresas que paguem bons dividendos, porque eu falei, na pior hipótese, se você encarteirou, das duas uma, você está sendo remunerado pelo tempo que você está esperando, né, através dos dividendos, e você
pode até adotar essa ação, casa com ela, mas é uma ação que é interessante para você ter numa carteira de dividendos. Então, eu já estou fazendo essa seleção para que, se der errado, não é que meus clientes não devam estopar, hein? Não se usem disso para não usar o stop. Mas é muito raro, mas quando estopa a operação, se um ou outro não fizer o stop, eu sei que ele está ali num bom papel, tá? Então, eu uso a análise fundamentalista também para fazer esse crivo aí de que a ação entra ou não, por exemplo, uma IRB, nem entra na minha seara de análise, porque eu não recomendaria o investimento nesse papel. Eu não falo simplesmente para investir num papel por conta da análise técnica de um ativo que não se sustenta, sabe? Eu tenho muito... Querendo ou não, quando a gente olha preço-lucro, histórico de preço-lucro, isso é análise técnica. É que as pessoas... Você tem aquela aversão. Então, não vou falar que eu uso análise técnica, mas você está usando. Quando você compra aquele banquinho amarelo que está 3 vezes o lucro e fala, se tudo der errado, eu vou carregar o lucro, você está fazendo análise técnica também. Sinto lhe informar se você tem algum trauma com análise técnica, mas na prática é isso. Eu acho que a análise técnica pode ter uma fama ruim por conta de ter sido mal utilizada por alguns traders ou gurus, enfim. Mas é uma ferramenta que ela é extremamente precisa, né? A análise fundamentalista tem ali como calcular a valuation de uma empresa, mas você não tem a precisão do momento ali que vai começar a realizar um ativo. Qual que é o preço-alvo? É o preço que vale? Não. É o preço que vai ser determinado no gráfico. Acreditem em mim, porque o gráfico, ele acerta assim, na mosca. O Damodaran, né, que é um dos grandes pais do valuation, fala, o valuation não é para te falar o que você vai comprar ou vender. Quem acredita nisso está se enganando. O valuation serve para te... Você comentou da análise gráfica dando as respostas, né? O valuation serve para te fazer perguntas para dar aquela segurada. Falar, será que eu posso entrar nesse barco aqui mesmo ou não? Né? Sim, é um crivo. Com certeza. Eu acho que a gente tem que, independente do que a gente for, a gente está investindo dinheiro, gente. Tem gente que começa a investir em ações testando com o próprio dinheiro. Algo que nem sabe o que está fazendo, se vai dar lucro ou não. Não é bingo. Né? Tem gente que trata investimento em ações ou em criptomoedas como bingo. Fala um ativo aí que está baratinho, que vai valorizar. Isso é um ponto aí que geralmente tem gente que olha o que está pior, o que mais desvalorizou. Aí a pessoa compra aquele, porque ela acha que vai ganhar muito. E por que ele desvalorizou tudo aquilo? Não foi à toa. Exatamente. Pessoal, estamos batendo esse papo com a Camila Zabel, analista CNPI, sobre investimentos em ações, análise fundamentalista, e nós estamos aqui acompanhando o seu chat. Mande sua dúvida, sua pergunta. No segundo bloco, a gente vai passar por todas elas. Não se esqueça também de deixar o seu like, ele é muito importante para nós. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Até lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos, com os dados das ações. PMC News. Informação que gera valor. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com a Camila aqui sobre investimento em ações, investimento, as técnicas e as estratégias de investimento em ações. Nós estamos acompanhando, estamos ao vivo e nós estamos sim acompanhando aqui as perguntas, né? O Helder falou aqui que a Camila Zabel é a nossa Michelle Pfeiffer da Faria Lima. Temos aqui o Regis Andrade falando que depende do Campos Neto, a queda dos juros. Nós tivemos 2 programas muito interessantes aqui com o Fernando Blanco e com o André Leite sobre taxa de juros. Quem quiser pode buscar lá no histórico, nas gravações. O Regis ali comentando pelas ótimas dicas da Camila, né? Aí o João ali passando também. Depois tem que passar os seus contatos. O pessoal ali quer te buscar também. E tem ali o Alexandre Parente comentando que a operação depende de saber entrar, mas principalmente depende de saber... Não é muito diferente de entrar na faculdade, né? Entrar é bom, mas sair é melhor. Fácil, então você precisa fazer o caminho completo. O Helder ali falando das perguntas, o Alaez Oliveira, né?
Primeiro analista a informar que buy and hold é comprar e ficar, com a compra segurar, e que você tem que ficar acompanhando o ativo, não é segredo, não é comprar e esquecer, não é buy and forget, é buy and hold, né? O Helder ali comentando, o 3 e 1 com o Regis Andrade sobre também as perguntas, e o Helder tem uma pergunta ali, o Alexandre Parente até comentando, né? Que fica doente quando vê os assessores indicando o papel sem nem ter visto ainda a análise gráfica, né? Você só descobre que o papel tinha sinal de perda depois, né? Recomendou, né? Exatamente. Aí o Helder pergunta sobre o gerenciamento de risco, se você trabalha com gerenciamento de 2%, 6% das operações, como você atua no seu gerenciamento de risco? E já que a gente vai comentar da sua estratégia, já conta um pouquinho pra gente o que você usa na sua carteira, quais estratégias você usa na hora de montar e escolher sua carteira de ações. Tá. O momento de operar, que também é importante. Tá. Então, isso é importantíssimo porque eu tenho um grupo de investidores que seguem as minhas recomendações e eu estou sempre de olho, como eu estou defendendo, né, tanto a fundamentalista quanto a técnica, eu sou uma amante da análise macroeconômica, que para mim é determinante se está ou não favorável para a gente poder surfar em operações, né? Eu não fico o tempo todo caçando no gráfico, né? Porque o gráfico às vezes dá falsos sinais de rompimento, se não tiver um volume aí não tem consistência no movimento. E a macroeconômica dita tudo, até para a gente traçar cenários, né? A gente tem que analisar desde o cenário internacional, né? Principalmente Estados Unidos e China, e aí a gente passa por commodities, pela guerra, pelo dólar, quais são as nossas empresas que estão, que podem se beneficiar de um possível cenário que a gente traçou. A gente também olha o cenário do mercado interno, os juros internacional, a inflação lá fora, isso tem sido um ponto-chave aí, tanto lá fora quanto aqui, né? Se a trajetória de juros é de alta, se tem alguma previsão de queda, né? O que influencia muito na Bolsa de Valores. E aí, como é que está a trajetória da inflação? Porque a gente tem que analisar o componente da inflação para saber se tem algum sinal de que ela arrefeceu para permitir que se baixe juros. Depois isso é um assunto, acho que para um outro dia, para falar de queda de juros, né? Que eu concordo com o Campos Neto e que a gente não pode fraquejar na hora de combater a inflação. E a gente ainda tem um sinal de inflação. A gente combateu uma primeira fase da nossa inflação, foi mais fácil de descer, né, de controlar, e agora a gente está vendo uma inflação mais persistente que exigiria até mais juros, tá? Se a gente fosse calcular modelos econômicos. Mas como foi uma opção, eu acho que também o pessoal ia matar o Campos Neto se ele aumentasse mais os juros. Uma opção a aumentar mais os juros é permanecer por mais tempo com esses juros mais restritivos. Então, eu vejo que possivelmente esse ano pode ter uma queda? Pode ter, tá? Mas a gente ainda tem um trabalhinho para terminar de fazer. Só que quando a gente fala de Bolsa de Valores, o investidor está sempre um passo à frente, tá? Então, não é a hora que começar a cair os juros que é a hora de comprar bolsa. O investidor, quando vê qualquer sinal de que vai começar a cair daqui a alguns meses, ele já está indo aproveitar a liquidação. Então, agora a gente está vendo um movimento assim, tá? Para muitos ativos aí de setores que estão extremamente depreciados, estão tendo um movimento de alta. Eu vou pôr a minha mão no fogo, que é um movimento definitivo para uma tendência de alta, como eu falei do buy and hold? Não. Mas para o swing trade, a gente entrou em muitas operações que estão tendo sucesso. Então, quando a gente identifica esses movimentos, no swing trade, a gente falando de curto, médio prazo, é muito mais preciso, muito mais seguro. E aí eu estava falando que eu mudei de assunto sobre não operar, né? Quando eu faço essa análise macroeconômica e vejo que não é hora de pôr o pé ali, eu seguro, eu faço até o controle emocional dos meus investidores. Eu seguro eles e eu falo, olha, eu não estou passando a operação porque não é hora.
espera cair, a gente vai comprar barato na hora certa. E aí é tão importante quanto comprar e lucrar é saber quando comprar. Tá? Não tem que ter ansiedade nem para comprar, nem para vender, nem ganância. Tudo isso são movimentos aí que tem que ter bastante. Uma pessoa experiente guiando, eu acho que auxilia muito, né? Do que você ir pelo seu emocional, que ou você vai se antecipar e queimar a largada, comprar antes da hora, ou você não vai comprar porque você está com medo. Então, você tendo um embasamento técnico e profissional, você vai operar com muito mais segurança. Tá? Então, eu acredito no swing trade. Não é que eu não acredite no buy and hold. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje é muito dinâmico. Cada vez mais dinâmico. A velocidade com que as coisas acontecem é monstruosa. Né? Vamos falar agora da inteligência artificial. Olha a velocidade com que as coisas estão acontecendo. É até difícil a gente traçar um cenário. Você consegue imaginar o que vai ser daqui a 5 anos? Não. E mesmo que você trace, a possibilidade de você errar e de acontecer algo que mude a trajetória é muito grande. A energia. Será que vai ter petróleo? Será que vai ter uma transição para energia limpa? A gente não sabe. Então, o buy and hold é algo bem difícil de... o que eu gosto, por exemplo, você vai ter uma carteira de dividendos, vai em setores perenes, por exemplo, energia elétrica, algo que você sabe que sempre vai existir, que tem aquele faturamento garantido, empresas que têm uma distribuição constante. Light, né? Exato, também tem esse risco. Que tem uma distribuição constante de dividendos. Agora, em relação a outros setores, é bastante difícil fazer esse cenário, projetar algo para o longuíssimo prazo. No swing trade, a gente tem essa capacidade, né? Porque você vai traçar algo para semanas, para meses. É muito mais fácil você enxergar esse horizonte provável, né? Então, por isso, e além de eu achar, tá, que a maioria das pessoas que quer investir em ações é muito mais especulador do que investidor. Eles não pensam em ser sócios de empresas, eles pensam mais em lucrar, em rentabilizar o dinheiro. E nesse caso, eu acho que o swing trade atende aí. E a gente até acaba pegando, eu gosto muito de fazer isso, recebendo dividendos. Né? Quando vem aquela parcelinha gorda de dividendos, eu sei que vai vir um ativo que eu vejo ali que está depreciado, vai chegar dividendos, você compra o ativo, recebe o dividendo, espera aquele ativo logo depois do dividendo, ele costuma valorizar, porque ele desconta no dia do ex, né, dividendos, e depois em pouco tempo, ele costuma recuperar o preço, né? Porque ele tem uma memória de preço. Então, o ativo se recupera fácil. E aí você depois, além de ter recebido a parcela de dividendos, você lucrou com o movimento do ativo e aí você só aumenta a rentabilidade daquela operação. Como já antecipei aqui, tem uma... o pessoal gosta de fazer as perguntas duras aqui. Eu vou tomar licença, que é o seguinte, o Leandro Silva está perguntando aqui que há alguns anos todo mundo indicava a IRB. Dificilmente uma casa de análise não iria indicar. É uma empresa maravilhosa, assim como americanas, mas tem sócio bom e etc. A IRB, os sócios são os maiores bancos do Brasil e é uma maravilha. E no final das contas aconteceu o que aconteceu. Tem alguma empresa hoje que não esteja em baixa, né? Mas está lá listada, não está em baixa, mas que você hoje bateria, ele está usando o termo bateria ou criticaria já de largada, porque a questão é, depois de ser engenheiro de obra pronta é mais fácil, mas o que a gente pode aqui já antecipar de movimento de empresa que está ali, está com o alerta vermelho ligado, não começou a derrocada, mas já daria para pular fora do barco? Olha, a gente tem algumas empresas muito endividadas na nossa bolsa, tá? Esse tipo de ativo, eles sofrem um desconto muito maior num cenário de alta de juros, porque a gente teve aí um cenário que a gente foi do céu ao inferno, né? Saímos de um juro de 2% para 13,75%. Então, é por isso, e é justamente por isso, eu vou dar um exemplo da Via Varejo, a Via chegou a valer R$21, acho que foi. Ação, né? Ação. Por quê? Porque ela estava precificada a um Equity Risk Premium, mas, né, o risco de bolsa mais o juro
com o seu fluxo de caixa valor presente, utilizando também como base o endividamento da empresa, como que ela se financiava, há um juro de 2% ao ano, que eu não consigo imaginar a gente a essa taxa de juros tão... talvez nunca mais na vida. Mas ela estava precificada a R$21 naquela condição de mercado. Quando a gente coloca esse ativo com uma taxa de juros de 13,75, a empresa, muitas nem dão lucro, né? Então, você vai fazer aí uma projeção do endividamento dessa empresa a essa taxa de lucro, de juros, e você faz esse cálculo de 5 anos. Enfim, lá nos Estados Unidos vai acontecer isso com muita empresa, porque lá o juro era de 0,5% e foi para 5%. E talvez vai continuar aumentando, a gente ainda não sabe. Então, algumas empresas... Era muito fácil uma empresa sobreviver nos Estados Unidos a 0,5% ao ano. Você abria qualquer negócio, poderia ser rentável. Você pegava um financiamento, não precisava render grande coisa para você financiar aquela empresa. A gente sabe aqui no Brasil, né, porque aqui o investidor, o empresário, tem o sócio, que é o governo, né, que tem uma grande parte do ganho da empresa fica para o governo, e o financiamento aqui é caro. Então, para um negócio, uma empresa sobreviver no Brasil, ela tem que ser lucrativa, porque para pagar a taxa de juros, para pagar o imposto, lá nos Estados Unidos, eles tinham essa facilidade. E agora, você vê que alguns bancos quebraram, mas foi por um fator um pouco diferente. Será que essas empresas vão sobreviver com uma taxa de juros de 5% ao ano? Então, essa é a questão, tá? No Via Varejo, por exemplo, será que um dia vai valer R$21? Aí eu volto com uma pergunta. Vocês acreditam que o nosso juro vai ser de 2% novamente? Então... E a empresa vai estar viva até lá. Será que vai sobreviver? Olha o que aconteceu com Americanas, né? Que foi uma fraude, mas, enfim, era do mesmo setor. Então... Tem algumas empresas que a gente sabe que tem aí uma condição mais complicada, mas, eu vou fazer um adendo, no caso da gente entrar numa trajetória de queda de juros, essas empresas que sofreram um desconto maior e muito grande, muito elevado por conta dos juros, também vão se apreciar com esse movimento de queda. Então, é uma via de mão dupla, né? O ponto que elas estão hoje... Eu acho que não é agora a hora de abandonar o barco. Se a pessoa ficou com ela dos 21, por exemplo, até agora, não é agora que vai pular fora, né? Mas se ela tivesse me perguntado quando estava 21 se ela estoparia ou não, nos 19, eu ia falar sem dúvida, entendeu? E aí, se a pessoa tivesse estopado com 19, quantas ações ela compraria com esse dinheiro que ela pegou de volta quando ela estopou? E aí teria espaço de comprar ela de volta agora? 5 vezes mais ações, entendeu? O Helder está perguntando aqui, em termos de momento, a gente está falando, para que naturalmente já tem uma propensão a investir em ações, né? A gente está falando de um momento de ter 15, 20, 30% da carteira em ações, ou é um momento de ser um pouco mais agressivo, ou até menos, né? Agressivo que isso e deixar mais dinheiro em caixa? Então, esse percentual da carteira em ações não é uma regra de acordo com o momento econômico. É uma regra de acordo com o perfil do investidor, né? Tem gente que tem o perfil mais arrojado e vai colocar um percentual maior, e tem gente que tem um perfil mais conservador e que vai colocar 5% em ações e olhe lá, né? Mas se for assim, agora é o momento do tudo ou nada, que eu acho que é o que ele quer saber, né? Eu acho que a gente está com a bolsa extremamente barata, tá? A bolsa brasileira, quando você vai avaliar a análise fundamentalista, que calcula aí múltiplos de preço-lucro, para saber se aquele ativo está sendo negociado a um preço justo, a gente vê que ela está sendo negociada aos múltiplos mais baixos da história, tá? É completamente diferente da situação dos Estados Unidos, por exemplo, que os mesmos ativos estão sendo negociados aos múltiplos mais altos da história. Em uma economia que está à beira, a gente espera que tenha uma recessão, né? Então, eles querem continuar, até a bolsa de lá fica tentando, né, um movimento de alta que não vai se sustentar com a economia agora numa fase de queda, né? Então, por isso que a gente tem que alinhar. Lá nos Estados Unidos não está fazendo sentido.
tá? A análise, se eu olhar só a técnica ou só a fundamentalista isoladamente, eu posso me equivocar. A hora que eu junto as duas análises, eu vejo que alguma coisa lá não está fazendo sentido. Alguém está errado, né? Então, os investidores estão querendo já imaginar um movimento de queda de juros, sendo que nem sequer talvez tenha terminado o movimento de alta, e já querem antecipar aí a compra de ativos, né? Quando nem caíram, na verdade, nem corrigiram ainda. Aqui no Brasil, eu vejo muitos ativos extremamente descontados. Tem empresas extremamente sólidas, tá? Com baixo endividamento, que estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Ou seja, não precisa nem pensar para comprar. Isso é uma garantia de que não vai cair mais? Não. Investimento em ações nunca é garantido, tá? Tá muito barato e pode ficar mais barato, pode. Mas, de acordo com o momento que estamos no movimento de juros, que o nosso cupom já sinalizou que provavelmente não suba mais, já é bom, é um bom sinal, né? Já tirou essa frase. Então, acho que já é uma hora de se pensar, a gente já está lá no topinho da montanha olhando para baixo, tá? Só que eu também digo, não é para sair comprando qualquer ativo e colocando na carteira, indo trabalhar e esquecendo o que você tem lá na carteira e o que está acontecendo, tá? Por isso que eu digo, compre baseado em recomendações de um analista experiente, apregoe as recomendações, ou seja, qual é o alvo? Deixa a sua ordem de venda apregoada. Qual que é o stop? Deixa o seu stop apregoado. Você não sabe apregoar? Faça um curso. Aliás, eu acho que todos os investidores precisam fazer um curso antes de começar a investir em ações, tá? Não digo para você ser um especialista, tá? Eu tenho vou começar a fazer workshops de um dia, onde ele vai sair desse workshop preparado para tudo que ele precisa fazer para ter sucesso e não acabar tendo esses erros aí, cometendo esses erros tão comuns. Eu tenho um outro curso que a pessoa estuda 15 minutos por dia, uma aulinha, e ela vai ficar extremamente preparada para o mercado. Então, tem plataformas que você precisa só de um celular, tá? Apregoar a ordem, fica tudo automatizado. Você pode estar numa reunião, estar viajando, estar trabalhando. Se o preço chegar no alvo, vai vender. Se o preço chegar no stop, vai estopar, o seu dinheiro vai estar protegido. Então, hoje a gente tem tudo a nosso favor. Só que o que não pode é sair disparando, olhando, né, a hora de comprar, sai disparando para tudo quanto é lado, sai buscando dica na internet que você não sabe a procedência, muitas vezes são furadas, né, é uma cilada. Então, isso que não tem. E a outra, entrar sem saber a hora de sair. Eu não estou ousando operar algo para longo prazo agora. Tá? E o que eu estou falando? Está num momento oportuno de um movimento, e o que vai acontecer a hora que chegar aqui, eu vou avaliar a hora que chegar aqui. Se é para continuar, se é para... que eu costumo fazer assim com os ativos. Realiza, vamos esperar, vamos ver se vai romper, se vai continuar, vai mudar para uma tendência de alta, ou se pode furar o pneu do navio no meio do caminho, né? A gente tem arcabouço que está para sair até amanhã, né? Vai ser apresentado arcabouço fiscal, que não está lá muito firme, né? Tem essa contestação. Pode ser que daqui a alguns meses discuta-se a meta da inflação, que pode gerar também uma outra onda no mercado. Então, a gente sempre tem volatilidade. Então, por isso que não é que eu estou criticando os buy and holders, mas é questionável, digamos que a gente operar com um horizonte de 2 meses na frente é mais garantido, tá? A gente está caminhando para o finalzinho aqui do programa. Você consegue deixar ali em 2 minutinhos uma dica para quem está buscando, está começando a investir em ações, tem essa propensão à análise fundamentalista, como navegar nesse mar? Então vamos lá. Primeira condição, estudar, tá? O mínimo que eu acabei de citar, o curso, né? Fazer um curso preparatório para aprender o básico do que movimenta o mercado, como apregoar, né, como executar o operacional, como escolher se você vai para o swing trade, ou para o buy and hold, ou para a carteira de dividendos. Ler um demonstrativo financeiro. Isso é um pouco mais difícil para algumas pessoas. Você não precisa chegar a esse ponto, tá? Mas se você usar uma recomendação de um analista, por exemplo,
e tendo essa formação básica, você consegue operar e apregoar corretamente para ter sucesso nas operações. Outra coisa, tomar cuidado com os falsos atalhos, tá? O mercado financeiro não tem almoço grátis, tá? Não tem ganho garantido, não tem ativo extremamente barato, não tem algo que é o negócio da China, porque se tivesse, quem trabalha no mercado financeiro não sofria tanto para conseguir uma rentabilidade um pouco maior do que Selic, né? Então, a gente sabe aí que até onde você pode correr risco, não é para você não precisa partir para o tudo ou nada, porque você pode ter sorte de principiante, né? Que geralmente acontece, isso é horrível. Quando a pessoa tem sorte de primeira, ela adquire uma confiança que faz o tombo ser muito grande depois. E ser cauteloso, cuidado com falsos gurus, né? Confiar em um analista experiente, porque a gente tem a questão do conflito de interesses, né? Muita gente solta notícia, solta recomendação, solta alguma coisa na internet porque quer que aquele ativo suba e não porque necessariamente é uma oportunidade. E o analista de investimento credenciado, ele não pode ter nenhum benefício, interesse financeiro em cima daquela operação. Pelo contrário, quando eu passo uma recomendação para o meu cliente, eu fico proibida de operar aquela operação. Eu tenho que ceder para os meus clientes, torcer por eles, mas eu fico proibida de operar, porque senão eu teria um interesse financeiro de estar recomendando aquele ativo para querer fazer ele subir. Então, por que o analista ele é fiscalizado? Além da competência técnica que ele tem que comprovar, ele é fiscalizado para que isso não aconteça. É para a segurança do investidor. Não é à toa, tá? Não precisa ficar procurando torcedor de bolsa no Twitter, palpiteiro de plantão, porque é o seu dinheiro. Tá? Mas já que a gente falou em Twitter, deixe suas redes sociais, está caminhando para o final, mas deixe suas redes sociais, seus contatos, quem quiser continuar acompanhando o seu conteúdo. Gente, eu tenho um Instagram, Camila Descomplica, não tem como não lembrar, tá? Me sigam lá no Instagram. O Twitter é Camila Zabel também. As redes que eu estou mais atuante são os dois, e tem o YouTube, tá? Pretendo voltar a atuar um pouco mais no YouTube. Mas sigam lá no Instagram, que eu estou sempre postando cenário macroeconômico, conteúdo de valor. Quem quiser fazer algum curso, ter alguma orientação, uma consultoria, pode me procurar no Instagram. E eu espero aí ter outros papos com vocês para a gente poder abordar essas outras questões que não deu tempo hoje. Maravilha, pessoal. Nós batemos esse papo com a Camila Zabel, analista CNPI, sobre o mercado de ações, operações e estratégias. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado pela sua pergunta, sua dúvida, seu comentário e, naturalmente, seu like. Se não deixou o like ainda, não fez sua inscrição, faça agora mesmo sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Nós ficamos por aqui. Fique agora com o closing e até amanhã com mais você. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos?